Todos os anos, no mês de agosto, intensificam as queimadas pelo Brasil. Segundo o G1 Notícia, esse ano foram registrados mais de 350 focos de queimada apenas no estado de Tocantins. Moradores de várias cidades sofrem com a fumaça dos incêndios florestais. Mas por que será que isso acontece? Como isso acontece? Quais são as áreas mais prejudicadas? Como reage a fauna e a flora? O que faz o poder público? Veremos agora no programa de hoje queimadas em Arraias, Tocantins. Alô galera, estamos aqui na cidade de Arraias, sudeste do Tocantins, e vamos mostrar os danos e prejuízos causados pelas queimadas. Estamos aqui na saída de Arraias Tocantins, ida para Campos Belos, mostrando que as queimadas estragaram violentamente o cerrado e a flora. Como vocês podem ver, a fumaça que prejudica o meio ambiente. Certamente os animais que viviam sobre essa flora foram altamente prejudicados. E mais algumas imagens ali sobre as queimadas, onde nós chegamos perto, há muitas queimadas e muita fumaça. E isso mostra que como as queimadas prejudicam o meio ambiente. Observe ali, em primeira edição, o fogo altamente forte. E veja como ele vai destruindo as matas e com certeza a sua expansão vai ser muito maior que isso, se não fizermos alguma coisa. No ano passado, a Escola Estadual Agrícola, localizada a 5 quilômetros da cidade de Arraias, foi atingida diretamente por práticas de fogos criminosos. Estudantes se depararam com fogo. Como aconteceu? Existem várias práticas de fogo que vêm para aqui, né? Hoje em dia tem práticas naturais, só que essas aqui é muito difícil. Hoje em dia o que mais acontece aqui são provocadas por pessoas mesmo, que vêm e colocam fogo e acaba saindo e prejudicando os moradores arredores. Estamos aqui com o professor Rodrigo da Escola Agrícola e ele vai falar sobre os problemas causados por essas queimadas e quais foram as providências que foram tomadas para amenizar essa situação. Oi, bom dia a todos. Essa prática de queimada já é milenar e ela já está aqui no Brasil desde a chegada dos portugueses que vieram para cá, para explorar nossa região. O que faz essa queimada? Porque já faz para preparar a terra para a agricultura, para o plantio de pastagens, e ela não consegue sair dessa região nossa. Já estudamos nas escolas que a queimada ela já vai prejudicar o solo, vai matar os micros, macro-organismos, mas como ela faz parte daquela tradição, ela continua recorrendo. O que é que nós fazemos para poder prevenir ou diminuir? Nós fazemos um acero, que é roçar de um lado e do outro da cerca, para tentar diminuir. Também treino os alunos para poder, quando chegar, combater. Esse acero, vocês podem notar, é feito assim, faz 1,5 metro de cada lado. Se o fogo chegar, se não tiver jeito de controlar, ele vai preservar a cerca. Boa tarde, estamos aqui com o secretário municipal do município de Arraias, o Mauro Rezende. Ele estará expondo acerca do alto índice de queimadas na nossa cidade. Mauro, as queimadas no mês de agosto podem ser consideradas como um problema? Sim, na verdade, boa tarde, né? Na verdade, as queimadas, no geral, até mesmo pela legislação ambiental, tem as épocas corretas para cada região. Então, cada região tem um período que pode estar sendo feita as queimadas que possa trazer menos impactos ambientais para as localidades, né? Então, a região nossa de Cerrado, o mês de agosto é um mês já do auge mesmo do período seco, de estiagem. Então essas queimadas podem trazer grandes consequências, tanto na questão ambiental no geral, como até mesmo prejuízos para as propriedades rurais, pessoal que trabalha com criação de gado extensiva, que utiliza muito de grandes áreas para criação de gado, alimentação por pastagem nativa. Essas queimadas trazem grandes prejuízos. Sem falar a questão da fauna e da flora também, né? Este ano mesmo, no Tocantins no geral, o presidente do órgão ambiental estadual, do Naturatins no caso, ele proibiu, porque tem um licenciamento ambiental para queimadas, né? Que a gente tira a autorização de queima controlada. Então essa autorização de queima controlada tem uns períodos que ela é liberada para as propriedades. Elas solicitam e então consegue essa autorização. Esse ano, devido à estiagem trazer graves consequências e queimadas foi muito grande no geral no país todo, o presidente Naturatins proibiu a emissão de autorizações de queima controladas. Então já prevendo que isso poderia trazer grandes consequências, né, grandes impactos. Sim. E existe alguma política de prevenção dessa intensificação do fogo no mês de agosto?
Olha, na verdade, hoje tem os órgãos ambientais no geral, eles trabalham com essa questão da prevenção. Esse ano mesmo, no mês de agosto, nós tivemos aqui no município de Arraias uma intervenção com os órgãos aí ambientais. Veio pessoal do IBAMA, da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, nós da Secretaria Municipal, pessoal do Naturatinhas. Então tivemos uma intervenção aqui com esse pessoal, porque Arraias, o ano passado, devido aos índices de queimadas, nós ficamos em 10º lugar em relação ao estado. Então sempre está tendo os 10 municípios que têm o maior índice de queimada, realizado esse evento para tentar minimizar os impactos, tentar ver o porquê dessas queimadas, né? Então eles vêm, fazem reuniões nas fazendas, vai de casa em casa aí, para poder, digamos, como se fosse um trabalho mais de educação ambiental, falar com cada proprietário, demonstrar o que esse fogo poderia estar trazendo de consequências para poder evitar. Então esse período aí no mês de agosto para setembro nós tivemos uma visita dessas equipes aqui, andamos na zona rural do município de Arraias em algumas localidades para fazer. Então assim, os órgãos ambientais, o Naturatins tem essa questão das autorizações que eles deixaram de emitir, tem as equipes lá dentro de fiscalização, né, para poder tentar minimizar. Aqui no município, a questão de recursos acabou inviabilizando esse ano, mas a gente tem também as brigadas de incêndio, né, sempre estava tendo as brigadas, devido à questão de recursos aí, esse ano não conseguimos ter as brigadas de incêndio em atividade, mas são os meios que a gente consegue para poder tentar trabalhar e minimizar essa situação. Sim, e como o senhor avalia as queimadas no Brasil de maneira geral? Olha, as queimadas em si, no geral, esse ano a gente foi possível verificar, porque assim, as queimadas, a maior parte de todo ano já é típico mesmo da região do Cerrado. A gente verifica que isso acontece no Cerrado no geral. Em florestas, elas acontecem em menos intensidade, né? Mas esse ano, por um fato de não ocorrer com tanta intensidade, esse ano na Amazônia a gente teve uma situação que acabou sendo divulgada aí no mundo todo, a questão da queimada da Amazônia e tudo. Então assim, mas você vê que não é uma coisa tão típica. Tem uma queimada localizada aqui ali na parte de floresta, mas esse ano generalizou bastante. Mas o Cerrado em si já é uma coisa meio que cultural, né? Então o pessoal, pequenas propriedades, fazem um pequeno desmatamento, coloca fogo para poder limpar a área, para poder plantar ali no começo das águas. Outros estão limpando a área de pastagem, coloca fogo. Então assim, a cultura, na verdade, da maior parte do povo brasileiro, e principalmente dessa região de Cerrado, é que acaba trazendo essas consequências. Ele tem como cultura que o fogo ele vai trazer um benefício, devido à queimada ali, as cinzas, tem uma concentração maior de potássio e tudo, estimula a brota no período de chuva. Então muita gente tem esse pensamento e acaba colocando esses fogos desordenados. E sem falar também que uma grande quantidade de fogo mesmo no geral é criminoso. Você passa nas rodovias, você vê as pessoas colocando fogo na beira de estrada sem nem ser proprietário de fazenda, então coloca, né? Então assim, eu acho que falta um pouco mais da intervenção, talvez do poder público no geral, trabalhar um pouco mais com essa questão da educação ambiental nas zonas rurais e tudo, e no geral, zona rural, urbana, fazer esse trabalho de conscientização, né? E também intensificar mais um pouco o período, nesses períodos de estiagem, que é o que traz maior consequência, intensificar mais a atividade de fiscalização. A partir do momento que tiver a questão da fiscalização, ela inibe muito a questão desses agentes. Então as pessoas que acabam colocando esse fogo aí, quando vê a questão dos fiscais ambientais, ou do IBAMA, ou do Naturatins, eles já se sentem inibidos e acabam evitando colocar esse fogo. Então acho que se partir de um trabalho de conscientização aí no geral e um trabalho mais intenso de fiscalização, pode melhorar as condições ambientais nessa situação. E como última pergunta, essas queimadas em propriedades, essas fazendas para limpar o espaço para plantio ou para criação de gado, elas devem ter autorização? Como que funciona? Sim, hoje todas as atividades elas devem ter a licença dos órgãos ambientais competentes. Como o município não tem, o município tem a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, mas trabalha mais a parte administrativa, que é a questão municipal, não tem equipe técnica e nem
legislação própria para licenciar. Então, quem é responsável por licenciar e legalizar essa parte ambiental no nosso município é o Naturatins, certo? E o Naturatins, eles emitem as licenças de desmatamento e as licenças de autorização de queima controlada. Então, para qualquer uma dessas atividades, os produtores têm que procurar o órgão e solicitar essa licença. Como eu falei, se aumentasse a fiscalização, a pessoa chegasse numa propriedade que tivesse com fogo e cobrasse essas licenças, e a pessoa não tiver, e acontecesse as punições, as pessoas começavam a fazer o trabalho dentro das normas, né? Então não tem uma equipe de fiscalização, então acaba sendo desordenado esse tipo de atividade. Cada um coloca um fogo aqui e ali, e a maior parte coloca, e nessas condições, agosto, setembro e outubro, é muito difícil você conseguir controlar. Aí o fogo sai de uma propriedade para outra, e aí começa esses desastres, esses problemas aí que a gente vê no entorno do município, da cidade aqui e no município todo de Arraias, que esse ano provavelmente Arraias deve permanecer no ranking aí dos municípios que mais teve queimada no estado do Tocantins. Sim, esse foi um pouco da participação do poder público dentro das queimadas no nosso município. Muito obrigada, Mauro Rezende, pela colaboração para o nosso documentário. Se a gente está à disposição, que a gente puder estar contribuindo aí, só procurar aqui na secretaria. Então, professor, de forma simples, quais são os impactos ambientais causados pela queimada? Bom, primeiro, bom dia, né? Também é uma satisfação ter vocês aqui. A gente sempre contribui, né, com as escolas, enfim, com o processo de formação de vocês. É o seguinte, no nosso entendimento, pelo menos do campo da geografia do qual a gente atua, a nossa percepção de que a queimada é extremamente danosa, né, em vários aspectos. Ela é danosa no sentido ambiental, ela é danosa no sentido econômico e ela é danosa no sentido social, né? Do ponto de vista ambiental, é óbvio que nós temos uma redução drástica, né? Principalmente em números de indivíduos de diferentes espécies, né? Espécies animais. E essa redução, obviamente, muitas vezes ela pode interferir inclusive no fluxo gênico, né? O que é esse fluxo gênico? A capacidade que tem dos animais de se perpetuar a sua espécie. E isso é reduzido a partir do quê? Da redução do hábitat, né? Principalmente com a queimada, da redução dos espaços onde você tem essa troca do fluxo gênico dessas espécies. Né? Uma primeira situação. A segunda, né, relativa ao aspecto econômico, principalmente, há um certo equívoco, né, na interpretação de que a queimada ela pode acelerar, né, o processo de rebrota, né, principalmente daqueles que têm, né, os pastos aí nas suas áreas, enfim, na zona rural. Porém, há um equívoco nisso, né? Mesmo que você acelere a rebrota, né, do capim, só que você também mata, né, entre aspas, os micronutrientes existentes no solo, que é uma biota, né? Existe vida também no solo. Então, quanto mais você tem, né, dentro do processo de aquecimento extremo, né, do solo, você acaba matando esses micronutrientes e você reduz a vida útil e capacidade de reprodução desse solo, de produção e de reprodução deste solo. Então é uma grave perda, né? Não só no sentido também da biodiversidade, mas também no sentido econômico. Você vai reduzir a vida útil daquele espaço onde você poderia ter mais produção, né? E do ponto de vista social, é claro e bem perceptível, né? Principalmente para nós que sofremos ao longo desse período de escassez hídrica aqui no estado do Tocantins, principalmente aqui em Arraias, né, e a nossa região como um todo, é a questão da emissão de diferentes tipos de poluentes, né, a começar pela própria fumaça e a começar também percebendo que ao longo desse tempo você tem uma coisa que as pessoas não param para observar, né, um número maior de pessoas procurando o hospital por conta, né, da fumaça, da fuligem, né, e também o número de animais peçonhentos que vêm para dentro da cidade a partir das queimadas, né, aqui ao longo dos morros, da nossa vegetação nativa. E isso tem um impacto social grande. E nós temos uma outra redução drástica também, que a gente vem observando, que estão associados à questão dos impactos, e aí eu chamo de impactos socioambientais, né, ampliando o leque de análise, que é a questão também da falta do cuidado que nós temos com a vegetação, não só nesse período de queimada, mas a redução drástica principalmente ao longo das áreas de produção hídrica, né, que nós chamamos de áreas de nascente e tudo mais, com a redução, inclusive, da retirada da vegetação, principalmente a ciliar. Então, esses problemas associados eles geram um grave problema social, repito, né, social, econômico e ambiental. E eu acho que a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado também,
né, que, é claro, a gente sabe que existe uma geração espontânea de fogo, mas ela é bastante reduzida, e o número de queimadas nos dá a possibilidade de interpretar que ela não é uma geração espontânea no nosso município, sendo que a maioria, certamente, ela é causada de forma proposital, né? Então a gente tem que repensar isso, principalmente, né, no município nós temos uma possibilidade de produção bastante interessante, não só na zona rural, mas a gente também tem que cuidar, né, da nossa saúde, e o aspecto da produção das fuligens, da fumaça, etc., desencadeia uma série de processos que são danosos, né, dentro desses 3 contextos que eu apresentei para vocês. Isso. E agora falar alguma coisa? Só agradecer, né? Muito obrigado por nos mostrar a sua opinião, por tudo que o senhor falou. Agradecemos muito. A JBC também agradece, né, que os alunos protagonistas, que vamos fazer sim um projeto, né? Estamos pensando em um projeto de ajudar o reflorestamento, acabar com as queimadas, junto com os professores. Agradecemos muito por você ter aparecido no nosso vídeo. Para fechar nosso ciclo de entrevista, mostrando os problemas ambientais causados pelo fogo, estamos aqui para conversar com o professor Haroldo, né? Primeiramente, bom dia, professor. Bom dia. É uma honra estar aqui com o senhor, um grande professor de história, né? Quais são os impactos ambientais causados pelas queimadas? Primeiramente, bom dia. São impactos bem negativos, com a queimada o desmatamento, e com o desmatamento você acaba reduzindo, de certa forma, os recursos que você tem à disposição, os recursos naturais. Você sabe que eles dividem-se em renováveis e não renováveis, e existe uma necessidade de você utilizá-los de uma forma racional, somente os renováveis, que continuarão assim se você souber dosar o uso dele, né? Caso contrário, você gera um esgotamento, e com isso as gerações atuais e futuras terão comprometido o seu bem-estar, a sua vida, né, em si. Então, eles são dos problemas bem sérios. Aqui no Tocantins, em 2009, por exemplo, para conter um desmatamento que, de certa forma, é interligado a queimadas, né, foi executado, arquitetado um plano de preservação e conservação do desmatamento, e gerou alguns frutos. Por exemplo, até 2017, o Tocantins liderava, né, entre os 9 estados da Amazônia Legal o maior percentual de conservação e desmatamento da Amazônia Legal, né? E com 55% a cifra foi veiculada. Mas, recentemente, teve a Carta de Palmas assinada pelos estados participantes da Amazônia Legal, né? São os estados da região norte, mais Maranhão e Mato Grosso. Mas no mesmo encontro, por exemplo, foi autorizado pelo governador do Tocantins que pelo menos 500 pedidos de desmatamento pudessem ocorrer. Qual análise que o senhor faria sobre as queimadas aqui em Arraias? Aqui em Arraias, talvez não só Arraias, como uma região, parece às vezes que existe foi veiculado por populares, não tem um estudo científico de crendices de que o fogo traga proximidade com a chuva, algo assim, uma ignorância se for isso. Agora, um local já quente como aqui, né, deve ser repensado, né, porque o ideal é fazer o inverso, ao invés de queimar, começar a reflorestar. Eu tenho pensado, tenho escrito alguma coisa, não sei se vai para frente, eu tenho que concluir um projeto de reflorestamento urbano. Eu tenho rascunhado, não sei se vai dar certo, procurar encontrar algumas parcerias para ver se ajudam a concluir, torná-lo viável, até porque necessita, né, se preocupar com a preservação do meio ambiente, e neste caso a conservação, né, que vai um pouco mais além. Preservar e conservar são, nessa esfera do meio ambiente, são coisas bem diferentes, né? E aqui necessita muito pensar nisso. O trabalho de vocês na escola, por exemplo, é algo que pode vir a gerar bons frutos, porque educa as pessoas para evitar essas queimadas e a devastação do meio ambiente, né? Somente aqui nessas áreas de florestas, que uma vez você
detone tudo, fica difícil você recuperar, leva-se anos e anos para haver uma regeneração, né, do local. Embora o cerrado seja um bioma que é condicionado a aguentar, suportar queimadas, mas tudo tem limite, né? Exatamente. Mas com certeza com esse nosso vídeo o senhor vai encontrar novos integrantes para ajudar no seu projeto. E qualquer coisa temos aqui alunos ótimos, protagonistas para ajudar com o seu projeto. Não, esse engajamento seria ótimo, né? Com certeza que tem. Encontrar locais para plantar árvores. Eu acho que se pegasse todos os alunos aqui, cada um plantasse uma árvore, somente em áreas bem próximas, como Molino Cristo, por exemplo, onde é muito quente, ou em outras áreas urbanas aí, onde tem um espaço para você fazer um plantio, excelente, pô. Mas eu falo não plantar mudinha aqui e ali, uma abundância de uma maneira bem grande, bem abundante. Como você quiser. Pronto? Já. Alô galera, estamos aqui na cidade de Arraia, sudeste do Tocantins, para mostrar o prejuízo e os danos mostrar. Câmera. Boa tarde. Estamos aqui com o secretário. Calma, vamos começar de novo. Secretário Municipal de Meio Ambiente. Estamos aqui com o secretário municipal do Meio Ambiente, o senhor Marcos. Mauro Rezende. Mauro, né? Mauro Rezende. Mauro. Para fechar nosso ciclo de entrevistas, mostrando os problemas ambientais causados pelo fogo, estamos aqui com o nosso professor Haroldo. Primeiramente, bom dia. Né? Estamos aqui, né, na saída de Arraias Tocantins, ida para Campos Belos, mostrando que as queimadas foram muito atingidas e estão sendo atingidas. Não. Então, professor, de forma... Isso mostra que como as queimadas são prejudiciais às queimadas. Ao meio ambiente.